crianças, bom dia. Vamos começar mais uma semana de aula. Como sempre, vamos colocar o nosso cabeçalho. Hoje é dia 6 de abril, né? Entramos no mês novo, né? Mês de abril, mês 4. E hoje vai ser uma aula bem legal. Por quê? Porque nós vamos começar a nossa apostila. A professora ficou bem feliz que todos os alunos foram buscar a apostila. Sinal de que vocês estão bem empenhados mesmo para nós começarmos essa apostila. Agora tudo vai ser mais fácil, tá? Por quê? Nesse comecinho da apostila, nós vamos estar revendo o que nós vimos no livro. Então, nós vamos fazer bem mais rapidinho, porque vocês já sabem tudo isso que a professora vai falar, tá bom? Hoje nós vamos fazer a nossa apostila da página 9 a 14 de português. Vocês sabem manusear bem a apostila, já usamos a apostila os outros anos, então vocês já estão craque em saber como é que nós usamos a apostila, né? E vamos começar lá em cima, ó, um mundo de palavras. Na escola, conversando com sua família e seus amigos, você já conheceu palavras novas? Eu sempre conheço palavras novas, gente, né? Às vezes a gente conversa com uma pessoa, conversa com outra, né? Você conhece o significado dessas palavras novas que aprendeu? Se sim, compartilhe com seus colegas da turma. Como a gente não está na sala, não tem como nós compartilharmos, né? Para você, saber o significado das palavras é importante, por quê? Bom, é importante, por quê? Porque senão eu não sei quando que eu vou poder estar usando essa palavra, eu não sei o significado dela, né? Se eu não sei o significado, eu não sei quando eu posso usá-la. Como você faz para conhecer o significado de uma palavra nova? Bom, nós temos, né, o nosso famoso dicionário, que é aonde a gente descobre todo o significado de todas as palavras. Porém, com o mundo de tecnologia que nós temos hoje, nós podemos procurar na internet, né, através de um computador, através de um celular. Mas a nossa caminho-chave, né, o bem antigo mesmo, é o nosso dicionário. Lá não tem erro, a gente vai encontrar o significado, vai encontrar qual a classe gramatical dela, daquela palavra, aonde nós podemos usar, né? Você gosta de aprender palavras novas? Eu gosto. Sempre legal estar aprendendo coisas novas, né? Palavras, atividades, enfim. Bom, leitura 1. Você já reparou que existem muitas palavras que elas podem ter diferentes significados? Leia a história a seguir sobre uma menina que gostava de brincar com as palavras. Então, nós vamos ler agora um textinho de uma menina que gostava de brincar com as palavras. O nome do texto é Palavras, Palavrinhas e Palavrões. Era uma vez uma menina que gostava muito de palavras. Estava sempre querendo aprender palavras novas. Prestava atenção toda vez que ouvia uma diferente. Queria reparar como é que usava, para poder repetir depois. Para ela, todas eram interessantes. As pequenas, as médias e as grandes. As palavrinhas, as palavras e os palavrões. Só que os outros não achavam interessante. E às vezes nem ela mesma entendia. Ou entendia os outros. Às vezes ela ouvia alguém dizer umas palavras imensas e nem conseguia repetir direito. Como no dia em que um homem falou na rua: "Tem um paralelepípedo solto, cuidado!" Paralelepípedo? Mesmo com todo cuidado, falando bem devagar, era difícil repetir. A língua dela se enrolava toda com um palavrão deste tamanho. Mas, outras vezes, tinha umas palavras que ela ouvia e repetia sem dificuldade. Nem era tão grande assim. Algumas eram até bem pequenas. Tinha também palavras que ela mesma inventava e nem sabia de onde. Por exemplo, no dia em que a mãe explicou para ela que estava barriguda daquele jeito porque ia ter um neném, a menina ficou logo imaginando o nome para o bebê, mas não sabia se ia ser menino ou menina. Então, inventou um nome que servia para qualquer um.
servia mesmo para qualquer coisa. Era cusfofos. Nome gostoso de dizer. Dava uma espécie de cosquinha dentro da boca. A menina achava muito divertido, mas a família não achava nada engraçado. E ela pensava em voz alta e ria sozinha de dar gargalhada. Cusfofos, 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 cusfosfos, cusfosfos. Já imaginaram? Quando o cusfosfos for brincar na pracinha, todo mundo vai perguntar o nome. Aí a babá vai dizer, cusfofos. Todo mundo vai cair na gargalhada. E na escola, quando chegar na hora da chamada, a professora chamar, cusfosfos. Todo mundo vai morrer de rir e ficar olhando para ver quem é que responde presente. E na hora de ir à festa e namorar, já pensaram? O pai e a mãe ficaram muito preocupados com toda essa conversa de cusfofos para cá, cusfofos para lá. Acharam até que ela estava xingando o irmãozinho que nem tinha nascido. Mas a menina nem ligou. Falou em cusfofos vários dias até cansar. Quando cansou, parou e mudou de assunto. Este textinho é da Ana Maria Machado, a autora, chama Palavras, Palavrinhas e Palavrões. Bom, agora conversando sobre o texto, somente conversar, tá? Converse com os colegas sobre o que acharam da história que acabaram de ler. Não temos como fazer isso porque estamos sozinhos em casa, né? Ao ler o título da história, você conseguiu imaginar sobre o que se tratava? Vocês conseguiram imaginar? Por que a menina brincava com as palavras? Porque ela sempre estava querendo aprender coisas novas, né? Bom, agora vemos aqui, ó, estudando o texto. O texto Palavras, Palavrinhas, Palavrões é chamado de conto. Ao ler o texto, você pode perceber que trata-se de uma história real ou trata-se de uma história imaginada pelo autor? Isso, imaginada pelo autor. O próprio nome conto se trata de todas as histórias que são imaginárias, são imaginadas pelo autor e ele escreve aquela historinha. Página 13. Quem participa da história recebe o nome de personagens. Sabendo disso, quem são os personagens do texto? De quem falava, quem aparecia nesse texto como personagem? Isso, a menina, o pai e a mãe, certo, né? Então, era a menina, o pai e a mãe. B, qual deles era o personagem principal da história? Aquele, assim, que se tirar ele do texto, não vai ter mais graça. Isso, a menina, né? A história gira toda em torno dela, então por isso que ela é a personagem principal. 3. Encontre e sublinhe no texto o trecho que mostra como a menina fazia para aprender novas palavras. Então, nós vamos voltar lá no texto. Vamos ver como que a menina fazia para aprender novas palavras. Bom, então lá voltando no comecinho, era uma vez uma menina que gostava muito de palavras, estava sempre querendo aprender palavras novas. Prestava atenção toda vez que ouvia uma diferente. Queria reparar como é que usava para poder repetir depois. Para ela, todas eram interessantes. As pequenas, as médias e as grandes. As palavrinhas, as palavras e os palavrões. Só que os outros não achavam interessante. E às vezes nem mesmo se entendia ou entendia os outros. Fazia para aprender palavras novas, prestava atenção toda vez que ouvia uma diferente. Então, vocês vão riscar essa parte aqui. Toda vez que ela ouvia uma coisa diferente, ela já acendia a anteninha, né? E já ficava prestando atenção para aprender coisas diferentes. Bom,
Número 4. A menina também gostava de inventar palavras. A. Que palavras que ela inventou? Isso, cusfofos, né? Ela inventou essa palavra, cusfofos. E por que ela fez isso na letra B? Porque ela descobriu que teria um irmão ou uma irmã e foi tentar inventar um nome que servia tanto para menino quanto para menina. Muito bem. 5. A menina ouviu um homem na rua. A menina ouviu de um homem na rua um palavrão. Que palavrão foi esse? Isso, lá no comecinho, ó. Fala aqui, ó. Às vezes, ela ouvia alguém dizer umas palavras imensas e nem conseguia repetir, como no dia em que um homem falou na rua. Tem um paralelepípedo solto. Então, qual foi a palavra que ela ouviu? Paralelepípedo. B. E por que ela não conseguia repetir direito? Porque era uma palavra grande, uma palavra difícil de se repetir. E na última página, essa palavra é considerada um palavrão porque é grande ou é considerado um xingamento? Não, porque é uma palavra grande, né? A gente às vezes fala sobre algum xingamento, fala, ai, para de falar esse palavrão, mas no texto a palavra, né? O sentido de palavrão dava um sentido de uma palavra grande. 6. Por que você acha que os pais da menina acreditavam que cusfofos podia ser um xingamento? Porque eles não sabiam o significado, então eles não sabiam do que se tratava. Então poderia ser um elogio, como poderia ser um xingamento também. Então eles nem sabiam o significado, por isso que eles achavam que era um xingamento. 7. Releia o trecho do texto. Mas a menina nem ligou. Falou em cusfofos vários dias, até cansar. Quando cansou, parou e mudou de assunto. A. Por que a menina não ligou para a opinião dos pais? Só vamos conversar. Por quê? Porque ela tinha a opinião dela. Ela não queria nem saber da opinião dos outros. Ela firmou naquele pensamento dela e ela não queria saber da opinião dos outros nem dos pais. B. O fato dela ter mudado de assunto significa que a menina esqueceu a palavra que tinha inventado ou que a menina continua insistindo na nova palavra? Não, né? Que a menina tinha esquecido. Porque ela esqueceu, ela nem falou mais, e aí ela já foi tentar inventar outras palavras, porque ela vivia inventando palavras. Então ela inventava uma, logo esquecia, inventava outra, logo não esquecia. Certo? Bom, então hoje foi a aula de hoje. Essa foi a aula de hoje. Boa aula. Qualquer dúvida em relação à apostila, procure a professora, que eu estarei à disposição. Tá bom? Beijos, fiquem com Deus.